Olá, me chamo Manuela Santos, sou professora de Química do Colégio Estadual de Inácio Gonçalves e hoje estamos iniciando o evento aplicando sustentabilidade para a manutenção da vida, com a oficina de compostagem da professora Jane Loudeiro. Oi gente, bom dia! Como o Manu falou, eu também sou professora, assim como o Manu, da rede pública estadual, sou professora de Biologia. E estou aqui hoje com duas estudantes que também estudam na rede estadual, assim como vocês, né? Kathleen e Isabela. Nós somos professoras e estudantes do Colégio Estadual José Dias Salles. E temos um trabalho lá na escola com o Clube de Ciências, que eu sei que vocês também têm aqui. Dentre as atividades do Clube de Ciências, a gente desenvolveu um projeto de compostagem na escola e aí depois as meninas vão compartilhar um pouquinho sobre a experiência do que elas viveram durante esse projeto. E a partir desse projeto eu montei essa oficina porque achei a ideia muito legal para que a gente possa conversar sobre essa temática com outros estudantes, né? Já que ela é necessária, urgente e a gente vai ver por quê. Então, talvez esse nome compostagem, alguém já ouviu falar? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema maior, que é a compostagem, a partir de um questionamento. A pergunta que eu trago para vocês é: qual é o destino dos resíduos orgânicos que nós geramos? Ora, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está produzindo resíduo. Aquilo que vocês costumam chamar de lixo, né? Lixo, na verdade, gente, é uma palavra incorreta. Por que lixo é incorreto? Porque lixo é aquilo que não tem mais utilidade nenhuma. No entanto, muito daquilo que a gente joga na lixeira ainda poderia ter utilidade. E é por isso que a palavra mais correta seria resíduo e não lixo. Então a pergunta que eu trago para vocês é: qual é o destino dos resíduos orgânicos? E orgânicos eu estou limitando aqueles de origem animal e de origem vegetal, tá? Eu não estou falando de plástico, eu não estou falando de papel, eu não estou falando de metal. Quando eu falo de resíduo orgânico, eu estou falando daquela casca de fruta, verdura, né? Que sai das nossas cozinhas, que sai da cozinha da escola. Para onde vocês imaginam que irá esses resíduos? Uma pessoa poderia falar? Qual é o destino dos resíduos orgânicos que você gera na escola ou na sua casa? Para onde é que ele vai? Vamos lá. Vai mais alta. Pode dizer. Você ouviu, Isabela? Foi uma menina que falou aterro sanitário. A menina falou aterro sanitário, Isabela ouviu. Não quis falar para todos ouvirem, mas a gente ouviu aí a conversa. Aterro sanitário. Todo mundo sabe o que é isso? Tudo que a gente gera, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, vai para o aterro sanitário. Como é que isso chega no aterro sanitário? A gente coloca, né, na lixeira. Esse lixo vai para a rua, né? E lá na rua a gente fica esperando que o carro da limpeza passe para recolher esses resíduos e levar para o aterro sanitário. O aterro sanitário, pessoal, é, como o próprio nome já sugere, um local em que o lixo vai ser aterrado. É por isso esse nome, aterro sanitário. Quando chega lá esses resíduos que poderiam ter outra utilidade, eles serão simplesmente aterrados. Como é que é feito isso? O lixo é jogado lá, né? O resíduo é jogado lá, tudo que a gente manda vai ser jogado lá e aí passa um trator, né, para amassar, para comprimir esses resíduos e joga uma camada de terra. Então vem uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra. E é isso que vai formando o que nós chamamos de aterro sanitário. Porém, existe uma política, uma lei, melhor dizendo, que informa para a gente que os resíduos orgânicos, a melhor forma de eliminar, ou melhor, de despachar, né?
de mandar adiante o resíduo orgânico não é mandando para o aterro sanitário. Por quê? Porque no aterro sanitário, esse resíduo orgânico que foi enterrado, se lembram? Ele vai causar um problema ambiental. Vocês sabem que molécula é essa? CH4, o que é isso? Não. O CH4 é um metano. É um gás extremamente poluente que acaba sendo produzido toda vez que a gente aterra o lixo. Então, o lixo aterrado vai acontecer um processo lá no aterro sanitário, que nós chamamos de processo anaeróbico, ou seja, um processo que acontece na ausência do oxigênio. Quem fez Enem ontem viu essa palavra lá na prova de biologia? Anaeróbico é um processo que acontece na ausência do oxigênio e como a gente enterrou, ou melhor, aterrou esses resíduos orgânicos, o que está acontecendo lá no aterro sanitário é um processo biológico anaeróbico. E aí essas bactérias elas estão produzindo metano. Qual é o problema do metano? O metano ele é 20 vezes mais poluente que o gás carbônico. Então o metano ele contribui assustadoramente para um problema ambiental que nós chamamos de aquecimento global. Então perceba esse encadeamento de coisas acontecendo. Eu mandei os meus resíduos orgânicos para o aterro sanitário, os meus resíduos orgânicos estão lá no aterro sanitário produzindo metano, que não é uma coisa boa, porque está contribuindo para aquecimento global, já que ele absorve muito mais calor do que o gás carbônico, certo? Então, a gente, indiretamente ou diretamente mesmo, a gente está contribuindo para aquecimento global. Então, se toda vez que a gente manda os nossos resíduos orgânicos para o aterro sanitário, a gente está produzindo gás metano e a gente está contribuindo para o aquecimento global, né? Que está aí de uma forma assustadora, nos afetando todos os dias. Vem outra pergunta para a gente. Por que separar e destinar adequadamente os resíduos que nós geramos? Ora, o resíduo que eu e você geramos todos os dias, ele é responsabilidade nossa. O problema é que nós achamos que aquilo que a gente joga na lixeira não é mais problema nosso. E a gente precisa desconstruir essa cultura no sentido de aquilo que eu produzo é responsabilidade minha, tá? Aquilo que eu gero todos os dias é responsabilidade minha. Então, eu tenho a minha parcela de culpa do metano que está sendo produzido no aterro sanitário. E aí vem a pergunta, por que separar e destinar adequadamente esses resíduos que nós geramos? O que vocês acham? Qual a razão da gente separar os resíduos orgânicos, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, e destinar adequadamente esses resíduos? Qual o motivo, qual a razão da gente fazer isso? Pode falar, é um momento de troca. Daqui a pouco eu vou me calar e vocês terão que falar. Por que vocês acham que a gente deve fazer isso? Alguém consegue ler aí essa frase que está em destaque? Hã? Aqui está aqui embaixo. Não há planeta B. Não há planeta B, gente. Se nós estamos contribuindo assustadoramente para o aquecimento global, não, e a gente está destruindo esse planeta, onde é que nós vamos habitar? Né? Não existe planeta B, não existe outra possibilidade para a gente. A gente precisa cuidar desse planeta aqui. E a coisa é tão séria que eu trouxe para vocês um dado importante que nós chamamos de limites planetários. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas esse gráfico aqui representa exatamente o nosso planeta. Imagine que esse círculo aqui, ó, é o nosso planeta e nós estamos de forma... usando os recursos naturais, né, que esse planeta dispõe para a gente. A gente precisa de temperatura, a gente precisa de calor, de água, de ar.
de todos os recursos minerais que o planeta nos oferece. Porém, a gente está usando além do que deveria. Se nós estivéssemos usando a quantidade equilibrada, né, de recursos que o planeta nos oferece, esse gráfico aqui, ele não teria nenhuma dessas extensões. Perceba aqui, ó, nessa margem do gráfico, nós estamos ok, ó, tá tudo bem. Por quê? Porque eu não ultrapassei a margem, o limite do planeta no quesito esgotamento de ozônio atmosférico. Nós conseguimos reverter a nossa camada de ozônio de forma que a gente está no nível suportável, né? Nós conseguimos reverter a destruição da nossa camada de forma que a gente está no limite suportável. Então, aqui, ó, nesse ponto, nós estamos ok. Nós estamos ok também com a carga de aerosol que é lançado na atmosfera. Nós estamos na margem de segurança aqui na acidificação do oceano. Mas todos os outros 6 limites nós já ultrapassamos. Nós já ultrapassamos nas mudanças climáticas. Olha esse raio que parte aí, ó, laranja, vermelho, vai ficando mais grave no sentido de mudança climática. Nós já ultrapassamos a integridade da biosfera, nós já ultrapassamos o limite de água doce que nós temos, nós já extrapolamos o uso da terra. Então, essa imagem aí, que é uma imagem científica, tá? Isso é dado científico, está mostrando para a gente que nós estamos destruindo o planeta em uma velocidade que o planeta não está suportando. Tem um outro termo que os cientistas usam chamado de pegada ecológica. Não sei se vocês já ouviram falar. A pegada ecológica diz para a gente o seguinte: a nossa pegada ecológica hoje está em torno de 1,6. Isso significa que nós estamos precisando de 1,5 planeta para viver. Onde é que está esse outro meio planeta? Não existe. Então, nós precisamos de tal forma contribuir para amenizar essa situação, né? Se não reverter essa situação. Porque o planeta está dando sinais de esgotamento, né? Esgotamento nas mudanças climáticas, os desastres ambientais, né? O aparecimento de doenças que outrora não existiam por conta do desequilíbrio ecológico. E uma série de outras consequências. E aí, o que essa imagem está mostrando para a gente? O nosso planeta está esgotado. A gente não tem planeta B. E a lei, né, dos resíduos sólidos diz para a gente também, já está escrito lá na lei, a gente já deveria praticar, de que os meus e os seus resíduos orgânicos não devem mais ir para o aterro. E qual é a forma correta, segundo a lei, de destinar os nossos resíduos orgânicos? Alguém consegue imaginar? Qual seria a forma correta de destinar os nossos resíduos orgânicos? Ó, que palavra é essa aqui? Firme, vocês merendaram. Qual é a palavra? Compostagem. Então, a forma correta, prevista por lei, que contribui para o meio ambiente, é a compostagem. Aí vocês receberam umas figurinhas aí, né? Dessas figurinhas que vocês receberam, as meninas vão fazer algumas perguntas no microfone e aí você pode interagir daí mesmo, no sentido de dizer, essa figura que você recebeu aí nas suas mãos, você pode dialogar com seu colega e ver o que é que vocês acham. Essa figura que você recebeu aí na mão, você acha que ela deve ir para a composteira ou ela deve ir para o aterro sanitário? Microfone. Algum de vocês ficou com a saqueta de chá? A saqueta de chá. Tem a imagem na mão de vocês, para ver quem foi que ficou. Saqueta de chá. Lá atrás? Quem ficou com saqueta de chá? Ali atrás, ó. E aí, o que é que você acha? Você acha que vai para o aterro sanitário ou vai para a compostagem? Quem quer ajudar a colega? Quem quer ajudar ela? Qual vocês acham que vai para a compostagem ou vai para o aterro sanitário a saqueta de chá? Por quê?
borra de café. Borra de café. Que ficou com a borra de café. Eu entreguei. Quem ficou com borra de café, gente, não vai ajudar. E aí, o que vocês acham? Já, gente. Acertou. Tá com ele aqui, ó. Mais uma, Bela. E as embalagens de plástico? As embalagens de plástico que ficou aí? Vocês acham que vai para compostagem ou para o aterro sanitário? Depende. Depende, porque o aterro sanitário vai ao lixo, aquilo que a gente não pode reciclar. O plástico a gente pode reciclar, então ele ia para reciclagem de resíduos inorgânicos, né? Que é o caso. Só que como a gente está falando de resíduos orgânicos, ele não iria para compostagem. Perceberam? Essa aí é uma pegadinha, porque isso aí precisa ir para a coleta seletiva, né? Ou seja, nem o aterro sanitário e nem a compostagem vai receber esse resíduo aí que você está na mão, entendeu? Não deveria receber. Mais uma. E a última pergunta, se vai para aterro ou para compostagem, é a sobra de queijo. Você acha que vai para qual? Sobra de queijo? A sobra de queijo? Não, porque na compostagem a gente geralmente usa cascas de frutas, verduras, cascas de ovos, borras de café, troncos de árvores, mas resto de alimentos aí acaba que não dá muito certo. Aí tem uma explicação aqui, porque não é material orgânico. Material da vaca, então não tem como usar, assim como carne cozida e alimentos já cozidos. Esse material aí, ele também vai sofrer algum tipo de decomposição, mas a gente não usa para compostagem porque vai atrair roedores, baratas, tá? Animais indesejados e transmissores de doenças. Então, esse tipo de comida que já foi processada, né, pela indústria, ou já foi cozido, já adicionou temperos, aditivos químicos, a gente não põe na composteira porque pode atrair ratos, baratas, animais transmissores de doenças, certo? E eu queria citar um fato que geralmente se vocês já viram falar de compostagem, vocês geralmente já ouviram com minhocas, não é? Mas geralmente as que são com minhocas são as que não têm casca de frutas cítricas, como limão, laranja. Aí se tiver isso, pode acabar morrendo as minhocas e não dá muito certo a compostagem. Mas essa palavra compostagem, o que é que ela significa, né? Aí a gente trouxe alguns esclarecimentos. Então, compostagem significa várias coisas. Compostagem, primeiro, significa reciclar. Só que reciclar matéria orgânica, tá? Essas saquetas de chá, essa casca de verdura, a borra de café, a casca de ovo, pode ser reciclada. E esse processo de reciclagem da matéria orgânica é que nós chamamos de compostagem. Biologicamente, a compostagem é um processo de decomposição, porém de decomposição aeróbica. Se lembra que eu falei no início que está acontecendo no aterro é uma decomposição anaeróbica. E aquela decomposição gera metano. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma decomposição inversa, que é a decomposição aeróbica. Também estava lá na prova do Enem ontem essa palavra. O que é aeróbico? É um processo biológico que está acontecendo na presença de oxigênio. Então, a compostagem que a gente faz, e que a gente vai fazer daqui a pouco na parte prática, é uma decomposição aeróbica. Então, a gente precisa permitir a entrada de oxigênio para que essa decomposição aconteça de forma aeróbica. Lá no aterro, o que eles fazem? A terra. Vai entrar oxigênio? Não. Então, vai acontecer um processo anaeróbico, vai gerar o gás metano, que é o que a gente não quer, certo? E o que é legal disso? O legal disso é que o final da decomposição vai gerar uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica já pronta,
Pode ir passando. Alguém observa e passa para o outro. Essa matéria orgânica já pronta, ela é o produto da decomposição. Então, a compostagem vai gerar esse produto que vocês estão vendo aí, né, ao vivo e a cores. Como é que esse produto foi gerado? A partir da compostagem que as meninas fizeram, né, lá na escola, e vão compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi essa experiência. Também, além daquele adubo ali, que é já mais parte sólida, também teve a parte líquida, que a gente chama de chorume, que é a liberação do líquido, que geralmente vocês acabam vendo diariamente esse chorume, só que vocês vendo na lixeira aquele mau cheiro, aquele líquido saindo, é isso. Só que normalmente o chorume não é para ter cheiro, mas porque fica ali no meio de tantas outras coisas, acaba tendo aquele cheiro desagradável. Aí, se vocês verem aqui agora que eu vou passar... Pode segurar e passar para o colega. Isso, vai passando. Ou seja, o processo de compostagem gera adubo líquido e gera adubo sólido. Então, essa matéria orgânica aí, riquíssima em nutrientes, né, foi produzida nas composteiras de lá da escola em uma atividade, um projeto do Clube de Ciências. E esse adubo líquido, né, que nós não chamamos de chorume, nós chamamos de biofertilizante, ele também foi produzido a partir da compostagem, certo? Vocês querem falar mais um pouquinho do projeto, como foi? Eu vou falar sobre o processo mesmo dele virar esse resíduo assim. Né, que no início, quando as verduras e as cascas, né, o material orgânico está inteiro, ele tem um volume muito maior do que o final. Então, esse processo de compostagem diminui também o volume, né, desse material orgânico. E vocês perceberam que ele não tem cheiro, né, não tem odor, nem o líquido, que é o biofertilizante líquido, nem o sólido. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de fermentação. Antes desse processo, ele tem um cheiro muito forte durante esse processo, o que, quando eu chamava pessoas para me ajudar nesse processo de mexer, de fazer a manutenção das composteiras, as pessoas reclamavam do cheiro muito. E, no final, ele fica sem odor. Se ficar, foi porque teve algum erro no decorrer da decomposição. Isso. Que pode ter ficado abafado também, que é importante a gente fazer furos aqui. Quem vai passar para vocês, mas na nossa composteira dá para ver que tem furo dos lados e aqui, que isso pode acabar deixando muito abafado. Tem que ter aquela circulação de ar dentro das composteiras. Como foi um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu no Clube de Ciências, toda pesquisa ela tem os testes, né? Até a gente chegar a essa consistência desse adubo, que esse adubo aí já está peneirado, né? Já está numa qualidade boa que vocês pegaram na mão. O biofertilizante também já está sem odor. Foi um experimento que nós desenvolvemos. Então, na primeira fila de compostagem, na primeira pilha, né, de compostagem, nesse experimento a gente tinha um odor desagradável. E aí o que a gente foi percebendo ao longo da pesquisa? Que esse composto que a gente colocava lá, ele precisava ser aerado mais vezes, ou seja, a gente precisava facilitar a entrada de oxigênio. Porque a composteira saudável não é para ter odor. Hoje a gente já sabe como é que funciona. Eu, por exemplo, já tenho uma composteira na minha casa e ela não tem odor nenhum. Do início ao final, né, a gente produz o adubo. Esse daqui mesmo, ó, ele não está finalizado. Esse daqui tem 30 dias que eu comecei a produzir ele na minha residência. Desde o início até hoje, não tem odor nenhum, porque a gente já sabe como conduzir. Mas no primeiro momento que as meninas fizeram lá na escola, a composteira, ela saía um odor desagradável, porque a gente estava aprendendo, né? Foi um processo de pesquisa. E aí, o que a gente fez? Colocava mais matéria seca, aerava mais. E aí, a gente já sabe agora, né? Como é que funciona. Para a composteira, ela funcionar de forma legal, ela precisa ter... Deixa eu ver onde é que eu botei... Aqui. Para a composteira operar de uma forma legal, né? Ela precisa ter esses itens que nós pontuamos aqui. Esse item aqui, ó, a aeração, estava faltando a entrada de oxigênio na nossa composteira. Então, o que estava acontecendo lá era a decomposição anaeróbica que a gente não queria.
Então, a gente facilitou a entrada de oxigênio e aí melhorou. Outra coisa que precisa ter é uma umidade adequada. Se o composto está muito úmido, tem muito líquido, isso também não é bom. Aí a gente tem que adicionar mais parte seca, porque o composto ele tem que estar numa qualidade, mesmo ao longo do desenvolvimento, que a gente exprimindo ele não saia água, né? Porque se tiver muita água ou se tiver pouco oxigênio, vai ter um processo com odor desagradável. Além disso, a gente também media a temperatura. Vocês mostram o termômetro aí? Essa temperatura, já que é um processo biológico que está acontecendo, essa temperatura, ela eleva um pouco e ela precisa elevar. Então, a gente também monitorava as composteiras, medindo a temperatura, né, para que garantir que o processo biológico estava acontecendo ali. E é importante que a temperatura aumente, porque nesse processo biológico os micro-organismos patogênicos morriam, né? E aí a gente fica com um composto de qualidade. Quando o composto está pronto, e quando é que ele fica pronto? Em um processo mais ou menos de 60 dias, né? Foi 2 meses e meio mais ou menos o nosso. Isso. Ele fica pronto quando não há mais líquido. Quando a gente pega o composto, a gente percebe que não há mais líquido, não tem mais nenhum tipo de cheiro, umidade, e os resíduos já estão, sem a gente consegue enxergar, ele já fica muito menor, né? E aí, quando acontece isso, a gente tira da composteira e espalha ele em outro ambiente, algum recipiente, e coloca no sol para secar. É quando ele fica pronto. Exatamente, a gente faz também um peneiramento, né? Porque alguns grãos ficam maiores, outros ficam menores. E aí os grãos que estão maiores a gente devolve para a composteira. O que passa pela peneira, que é como esses que vocês visualizaram, né? A gente já fica pronto para usar nas hortas, nos jardins, para vender. O composto orgânico, gente, é um produto que pode ser vendido. Inclusive, ele tem um preço caro, né? Nessas lojas no horto, né? Quando você vai comprar adubo orgânico para as plantas, para a horta, para o jardim. Então, isso também é uma forma de comercializar, né? O composto. Lá na escola, a gente colocou assim, em saquinhos, né? Colocou a etiqueta do Clube de Ciências e a gente fez uma distribuição. Não foi? Em um evento que teve lá na escola. Além disso, o nosso projeto, você pode falar para onde foi o nosso projeto? O nosso projeto, além de ter sido interno no nosso próprio colégio, a gente acabou também apresentando em outros lugares, como o Catu, que a gente apresentou na FEMIC, no IFBA. Aí também teve a nossa apresentação na FECIBA do ano passado. A gente passou na fase territorial e a gente foi para a fase da Arena Fonte Nova. E a gente teve uma apresentação no nosso colégio mesmo, que a gente apresentou para o governador, né? Na inauguração do colégio. Algumas dúvidas que podem surgir sobre a compostagem, né? A primeira pergunta é: o processo de compostagem gera mau cheiro? Então, se a composteira ela for bem monitorada, ela não é para gerar mau cheiro, tá? Outra dúvida que pode surgir: posso mexer na composteira todos os dias? No início, assim, quando a gente inicia a compostagem, eu não mexi no processo, eu não mexi a composteira todos os dias. Foi 2 a 3 vezes na semana. Mas no finalzinho, quando o processo de decomposição está acelerado e muito rápido, eu mexia todos os dias. Eu percebi que tinha essa necessidade de estar mexendo ele. E mexia para quê? Para circular o oxigênio e a gente pegar o que estava acumulado embaixo e colocar em cima para ter essa circulação. A compostagem gera biofertilizante, que é isso que vocês viram aí. Um líquido riquíssimo em nutrientes que vai servir para adubar as plantinhas, né? As hortaliças, enfim. Deu para entender alguma coisa, gente? Perguntas, dúvidas? A gente vai precisar de uns minutinhos para formar. Acho que a gente pode formar 2 grupos rapidinho para montar as composteiras, porque aí vocês vão ficar com uma mini composteira para levar para casa, tá? Disseminar essas ideias. Bom, no processo das composteiras, a gente pode fazer também com baldes.
As pessoas acham, ah, não, compostagem não dá para fazer em casa. Dá. Você pode até fazer com uns mini baldes, como a gente fez aqui. Aí a gente tem a pilha de cima, que vai contar com furos embaixo, furos na tampa e furos do lado, para ter a circulação de ar. E na de baixo, a gente tem que fazer um furo na tampa de baixo, mas que não seja tão grande para virar um suporte para de cima. E também tem uns buracos do lado. Mas o nosso colégio antigo não tinha, porque não tinha cobertura, né? Então a gente colocou a composteira e se chovesse, ia molhar. Ia ficar úmido, que nem a professora falou, e poderia acabar causando mal cheiro. Agora aqui a gente vai montar nossa mini composteira para levar para casa. Aí primeiro a gente tem essa base. A base é que vai receber o líquido, biofertilizante líquido. A tampa furada vem em cima da base, porque com esse primeiro baldinho, ele que vai liberar o charume, ele precisa de um lugar para cair mesmo. A redinha que a professora está cortando, a gente vai colocar aqui, nessa separação da tampa e da bala, para que não venha cair a matéria sólida, como eu falei. E essa parte daqui a gente vai cortar. Vai revoltar com a tesoura. Aí. A gente tinha feito um molde também. Precisa furar. Pode desmanchar aí os resíduos orgânicos de forma para tentar deixar ele menor, se tiver grande, entendeu? Cortando assim. Vocês. E aí, já tá na consistência boa? Agora, Bela, você vai... Isso, vai mostrando para elas a consistência que tem que ficar. Não joga o seco todo de vez, porque tem pouca matéria orgânica, tá? Isso. Ó, gente, o segredo da compostagem é misturar a parte orgânica com a parte seca. E é isso que elas estão fazendo aqui, tá vendo? Se quiser, mexe com o cipó aqui. Não. Aí, ó, vocês vão levar esse... Pode ser folhas secas, pode ser até rolinho de papel higiênico, um papelão, pedaços de papelão. Mas a gente também usa maravalha, que são resíduos de madeira, que a gente pega na madeireira, que eles dão gratuitamente, porque quando eles serram a madeira, vai sobrando isso aqui. Aí você coloca, ó, parte seca, porque às vezes nem sempre a gente tem folhas secas em quantidade, entendeu? No chão? A gente fez uma horta lá no colégio, que a gente fez um furo, a gente tirou a terra, a gente fez uma camada com as cascas de frutas, de verduras, colocou um pouco de pó de serra, colocou mais uma camada de terra, foi fazendo isso até cobrir. A gente deixou lá e agora tá uma horta que a gente tá plantando nossas frutas e verduras. Deixa eu ver aqui. Cadê a redinha? Posso colocar? E agora estamos no ponto Você certo. entregou pra... Nem tão úmido, nem tão seco. Pode sim. Pode apertar. Acho que tem até cortado aqui já, ó. Viu só? Não tá saindo muito líquido, mas também não tá aquele seco que... É porque ele vai se decompondo aí. A gente falou no começo que ele começa maior e no final ele fica menor. Pode ser, então tá tranquilo. Mas no lugar do pó de serra, como eu já falei, vocês podem usar folhas secas. Hã? Não, tá certo. Só se colocar mais um pouquinho, porque pode acabar liberando um pouco mais de líquido. E aí, já tá na mistura boa aí para dividir esses resíduos? Então, a gente tem essa quantidade aí para cada um colocar um pouquinho na sua composteira, certo? Pode pegar? Pode. Deixa eu ver essa mãozinha.
tiver folha de serra, você em casa pode colocar folhas secas. Tem a parte de baixo que já vem aqui. E nessa correria, eu não sei que dia foi que eu virei. Faz outra, Dora. Vai ficar muito úmido, né? Tá suando pra você. Depois que ele coloca a chave mais precisa colocar de novo? Ao longo que você for fazendo, sim. Mas como o seu é pequeno, acho que se você colocasse em um balde desse aqui seria melhor. Mas começar o começo, você pode começar com esse, e quando estiver pronto, aí você já vai colocando mais. Como é que vocês vão cuidar disso aí? As meninas querem falar? Vocês vão misturar umas 2 vezes na semana, mais ou menos. Aí nessa, como é pequena, É bom elas cuidarem. dessa aí, quando estiver dessa. pronto. E aí, quando ela Aí for já formar faz uma nova pilha, entendeu? Como eu falei, como de você ser pequeno, uma vez na semana você for mexer, é o suficiente. No finalzinho do processo, você vê já que parou de cair o líquido biofertilizante que a gente utiliza depois como o chorume, que a gente utiliza como biofertilizante. Vocês podem pegar esse resíduo, colocar no sol. Quando vocês perceberem que não está mais úmido, vocês peneiram e já fica pronto. Esse material que vocês têm aí em cima, ele vai se transformar nisso aqui em 30 dias, mais ou menos, tá? Vai perder essa cor, vai ficando cada vez mais escuro, certo? E aí, depois de 60 dias, isso aqui. Agora, esse aqui já está peneirado, né? Os grãozinhos às vezes ficam maiores e tal, mas é porque esse aqui a gente já peneirou, porque era uma quantidade grande. Não precisa ter odor. O que vocês vão fazer para não ter mau cheiro? Arear. O que é arear? Permitir a entrada de oxigênio, tá? Outra coisa também que pode dar errado é se tiver muito úmido. Se tiver muito úmido, saindo muita umidade, coloca mais um pouquinho de pó de serra para controlar isso aí. Folhas secas também, entendeu? Aí o importante é vocês acompanharem, verem todo esse processo, porque vocês conseguindo fazer nesse tamanho, vocês vão conseguir fazer em tamanho qualquer, entendeu? E aí vocês podem começar uma nova pilha. Quando vocês tirarem o biofertilizante, tirarem o adubo sólido que se formou, isso aí também serve para começar o processo tudo de novo. Entendeu? E aqui, ó, a gente colocou nos saquinhos, no nosso caso, a gente teve um evento lá na escola e a gente distribuiu, mas vocês também podem comercializar, tá? Um saquinho desse aqui, ó, dá para vender. Importante, gente, porque esse aqui é muito Eu esqueci da concentrado. informação de que se você usar uma quantidade dessa garrafinha aqui, você tem que usar 10 dessa aqui de água. Se você usar uma quantidade daquela ali, você tem que usar 10 vezes dela de terra. O que isso quer dizer é que não dá para pegar o biofertilizante concentrado e despejar na planta. Pode porque acabar vai matando morrer. sua planta por excesso de nutrientes. Excesso de nutrientes. Então isso aqui precisa ser diluído, porque isso aqui é muito concentrado. Tem muito nutriente aqui, entendeu? Diluído aqui. É nas folhas. Sim, exatamente. Ele pode acabar virando inseticida. É, também serve para afastar formigas na planta e tal, entendeu? E esses materiais são feitos com o quê? E você pode usar qualquer parte seca. Você pode usar folha seca ou você pode usar maravalha, entendeu? Pó de serra. Porque o segredo da compostagem é você dosar a parte orgânica e a parte seca. Então aqui tem parte orgânica e tem parte seca misturada. Precisa misturar, certo? Podem seguir, procurem informações na internet, tá? Leiam sobre compostagem, que aí com as informações que vocês tiveram aqui hoje. Sigam o Instagram do... Siga o Instagram do Clube de Ciências, viu? Pontos cientistas. Ah, é mesmo. Faz essa divulgação aí, Kathleen. E aí qualquer dúvida também vocês podem perguntar por lá. Vocês querem levar um pouquinho de pó de serra? Matemática. Oi? É matemática.